Mas eu quero que você me explique qual que é a lógica. Se o PT combate bilionário, se o PT combate grandes empresários, se o PT combate os mais ricos, por que então grandes empresários como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, UTC Engenharia doaram para a campanha da Dilma em 2010 e 2014? Se o PT enfrenta grandes empresários, por que grandes empresários financiam o PT? É meio esquisito isso para mim. Por que a JBS mandou 65% das suas doações para a campanha da Dilma em 2014? O JBS, os irmãos Wesley e Wesley, me parece que são bilionários. Da última vez que eu vi, tinham algumas dezenas de bilhões. Por que o bilionário, então, tá doando pro PT se o PT enfrenta bilionário e privilégio de bilionário? Cosan, do Rubens Ometo, doou mais de 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais para campanhas petistas. Então, o Ometo é um bilionário também. Se ele tá tendo seus privilégios, seus interesses enfrentados, ele que é um bilionário que explora o trabalhador, por que ele tá doando pro seu inimigo? Cutrale, Ambev, Vale, Queiroz Galvão, MRV, todas fizeram grandes doações generosas, milionárias pro PT. Então, como que aquele que tá tendo seu privilégio atacado pelo PT tá doando dezenas de milhões de reais pro PT? Eu nunca recebi um centavo do Ometo, nem conheço esses donos dessas grandes empresas, nunca nem vi pessoalmente, nem de longe eu vi. Né? Muito menos receber algum dinheiro pra minha campanha. Se eu tô defendendo o interesse deles, então, ó, gente, ó, tá errado, viu? Tá faltando pingar aí. Porque eu tô defendendo o interesse dos bilionários, os bilionários não estão me ajudando em nada, né? Tô mandando dinheiro pra campanha do PT. E pra fechar, essa é uma pergunta, né? Do porquê, como que o PT pode fazer enfrentamento a bilionário e são os três, né? Você são 5h40 minutos. É resposta. Eu tô respondendo já. Caramba, você a gente também. Tá perdido também, né? Vocês estão perdidos hoje. Tá perdido. É a resposta. É a resposta? Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, eu quero reforçar, né, que é uma contradição você dizer que tem esse enfrentamento a bilionário e bilionário fazer todas essas doações pro PT. Aliás, hoje, né, viu uma meia dúzia de tonto aí do MTST do Boulos, amigo de vocês agora. Antes, quando ele era candidato a presidente, ele batia no Lula. Aí depois ele sossegou, foi pra base e agora não bate mais no Lula. Agora ele é da área lulista do PSOL, né? Invadiram lá a sede do Itaú hoje e o PT também disse que enfrenta os grandes bancos. Mas o Itaú nunca teve tanto lucro quanto o governo Dilma, 110 bilhões de reais. Então, peraí, lucro, não tô nem falando de faturamento, hein, Lindbergh? Tô nem falando de... Depois que eles pagaram todos os funcionários, todos os seus gastos, todas as suas estruturas, eles embolsaram 110 bi. E esse privilégio todo? Durante o governo Dilma, eles batendo recorde de lucro. Cadê o enfrentamento? E pra fechar, eu quero colocar o seguinte. Eu vejo, Lindbergh, você reclamando muito sobre emenda parlamentar. Sobre o orçamento que o Congresso sequestra do Executivo. E eu concordo com você. Para mim, emenda parlamentar não tinha nem que existir. Em país sério, no mundo desenvolvido, não existe. Não existe em Europa, não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e Europa existe, aliás, e é chamado de barril de porco. De tão vulgar que é um parlamentar que vive de levar dinheiro para sua base. Mas em 2019, durante o governo Bolsonaro, o PT votou inteiro, com exceção de do Pedro Kizai, votou inteiro a favor de emenda impositiva de bancada, para colocar na Constituição e sequestrar o orçamento. Depois, em 16 de agosto de 24, você tuitou: STF formou maioria para restringir a emenda PIX e as emendas impositivas. A decisão foi do ministro Flávio Dino para aumentar a transparência do orçamento. Parabéns, STF. Quem criou a emenda PIX foi a Gleisi Hoffmann. Ela é a autora da emenda constitucional da emenda PIX. Ela criou e o Aécio relator. Ela é autora, Aécio relator. E agora você critica como se o PT não tivesse nada a ver nem com a emenda impositiva que o PT votou a favor durante o governo Bolsonaro e nem com a emenda PIX, que foi o PT que criou. Só não sei como é que eu vou... Ele passou 5 minutos em vez de responder fazendo tempo. Eu respondi, né? Vocês estão me bagunçando aqui. Na hora de responder faz pergunta, na hora da pergunta responde. Mas tem 3 minutos para réplica. Primeiro o seguinte, viu, Kim? Vamos direto nos pontos. O BNDES não é que seja um peso pro Estado, pro governo brasileiro, não. Não é o governo que está dando dinheiro. Traz dividendos para o governo federal, que o BNDES dá lucro. É um banco, ele cobra, ele tem participação societária de empresas. Então não é o orçamento nosso que sustenta o BNDES. Todo ano o BNDES transfere dividendos para o governo federal, está ajudando o governo a fechar as contas. Falar também sobre gastança. Você sabe que acusam muito o governo de estar gastando muito?
E eu fico vendo o seguinte... De não cortar na carne, né? Mas cortar na carne é porque, novamente, a turma que o Kim representa, eles gostam de cortar dos programas sociais. Porque, veja, a gente tinha um déficit de 2,3% do PIB. Caiu para 0,09%. O Haddad conseguiu. Caiu para 11 bi. Foi um aperto muito grande. Por isso que eu volto a dizer, a questão agora é quem vai pagar a conta um pouco mais. A gente não acha justo que sejam dos mais pobres de programas sociais. A gente acha justo ter uma coisa mais igualitária aqui. Olha, em relação ao Itaú, o Quinto, deixa eu só te falar uma coisa. Teve um período que tinha financiamento privado de campanha. Ajudavam todo mundo, mas, na verdade, eu vivi muito no Senado aquele processo do golpe, que eu considero golpe contra Dilma. Houve uma coalizão econômica e política ali, porque queriam implantar um outro projeto. Então você citou o nome de um bocado de gente aqui, que não é verdade, que são mais simpáticos a gente. A gente já sentiu o peso dessa elite econômica contra um projeto de inclusão social. Mas doou milhões pra vocês. E vai ver do outro lado, vai ver quanto é que tinha ajudado a campanha do Aécio. Não. Era o modelo que existia de financiamento. Vai atrás do outro lado. Foi mais pra vocês. Foi. JBS, 65% foi pra vocês. Eu duvido. Tem alguém... Te mostro. Ó, tem participação, tem gente dessa aqui que você citou, não quero entrar em nome, que teve participação ativa no golpe pra tirar a gente do poder. No golpe contra a Dilma. Agora, vamos lá, você falou do Itaú. Então vota na proposta nossa. Quer dizer, Itaú, você está ganhando muito dinheiro, você é banco. Nós estamos no capitalismo, você vai continuar ganhando muito dinheiro. Só que agora os juros sobre capital próprio, que é uma espécie de isenção que você está tendo, não vai ser desse jeito. Sabe quanto é que só isso aqui a gente pode aumentar de arrecadação? 5 bi. É melhor fazer isso do que tirar do aposentado. É melhor fazer isso do que tirar da saúde e da educação. É esse debate que eu vejo. Muita gente da Câmara faz discurso para fora e na hora não entra isso. Então, esse é um ponto central. E eu quero entrar aqui já, no tempo que me falta, sobre isenção de imposto de renda. A proposta do Haddad. Olha, o Lula, Vilela, vai entrar para a história como o presidente que mais baixou o imposto, ao contrário das fake news. É verdade, né, Lindbergh? Você sabe quanto? Não, aí você forçou a mão. Você não, eu vou te dar um número. Eu vou te dar um número. Pô. Sabe quantos por cento dos brasileiros vão ficar sem pagar imposto? 92% dos brasileiros. Sabe por quê? Eu te digo, Vilela. Governo Temer e Bolsonaro. Quem ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda. Bolsonaro não reajustou a tabela de imposto de renda nem pela inflação. O que aconteceu com Lula já agora? Já está 2 salários mínimos. Quem ganha 3.030 e tantos não paga imposto de renda. Com a votação dessa anistia, dessa isenção, até R$ 5.000 e a redução de 7 mil para entre 5 e 7 mil vai ter redução. 92% dos brasileiros não vão pagar impostos. É claro que a compensação que a gente quer é o quê? Que tem uma tributação maior dos ricos. Porque sabe o que acontece? Eu falei aqui já da professora do Gari, que pagam 27,5%. Eu já falei deles. Mas é o seguinte, essa turma, nós estamos falando de 140 mil pessoas só pela proposta do Haddad que contribuiriam. 0,06%. Sabe o que é que o Haddad e o Lula estão querendo? Que paguem entre 2,5% a 10%, é muito pouco. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Os mais ricos? Quanto? 37,5%. Na Europa, 40%. Então, essa é a realidade. Eu quero saber, Kim, se você vai votar a favor desse projeto. Peraí. Não era a pergunta dele, era a réplica. Agora, Kim. Já bagunçou tudo. Não, mas tudo bem, responde na sua pergunta. Você tem a terceira e última pergunta desse bloco para ele. 3 minutos para responder e perguntar. Vamos lá, Lindbergh, anota aí pra você estar esquecendo de me responder. Emenda Pix. Vou falar sobre isso. Você criticou. Quem criou? Foi a Gleice. Gleice estava errada? Não. A Gleice cometeu um erro grave eu vou te explicar o que a emenda é isso aí. Pix. Tá. Emenda impositiva de bancada. PT errou ao votar a favor, a constitucionalizar a impositividade dessa emenda? Eu acho que só o deputado Pedro Kizai, e eu parabenizo ele do PT,
votou contra, e eu acho que ele acertou. E todo o resto do PT errou. Você concorda comigo? Todo o resto do PT votou errado, fez mal. Nós eu somos acho. contra isso. Eu e acho. a emenda Pix da Gleisi é diferente. Eu vou te explicar. Não, nós quem? Porque o PT inteiro votou a favor da PEC. Menos o Kizai. Então você pode ser, não sei o resto dos seus colegas. Seus colegas da leitura passada votaram a favor. Mas agora eu preciso te responder também, né? Você colocou sobre... porque o Bolsonaro não reajustou nem pela inflação. Nos 16 anos que o PT ficou no poder, também não teve reajuste da tabela nem pela inflação. Você está enganado. Você é bom de número, aí você está enganado. Teve 1, 2 ou 3 anos que não houve. Você está enganado. 1 ou 2 ou 3 anos, a maior parte dos anos. Não é verdade. 1, 2 ou 3. Não é verdade. A maior parte dos anos. Não Primeiro é verdade. De 1 para 2 para 3 é muita coisa. Não. E terceiro que na maior parte dos anos... Eu tô dizendo a você que você está errado nesses eu números. vou te falar, olha... Eu peço a Mansur aí da equipe aqui já para levantar aqui, que é fácil levantar. E eu vou te mostrar, claro. Não, você tem que pedir para assessoria mesmo, é pra isso. Vou te mostrar que Mas você tá eu vou errado. te dizer o seguinte, o cálculo da Receita mostra que, nos governos petistas, a não atualização da tabela do imposto de renda fez com que aumentasse a arrecadação real em 600 bi, ou seja, teve aumento de imposto real de renda, e vocês colocaram 600 bi no caixa do governo, no bolso. Aí agora que vocês estão vindo com esse projeto. Eu vou votar a favor da isenção? Vou votar a favor da isenção. Agora, eu acho que todo mundo tem que pagar menos. Porque você falou, porque a Europa é tanto, os Estados Unidos é tanto, e a tributação no consumo deles? Vamos cortar aqui também o do consumo para ser igual ao dos Estados Unidos. Claro. A tributação do consumo, você concorda que tem que ser a mesma alíquota dos Estados Unidos, a mesma alíquota e aumentar a renda da Alemanha? Né? Aí sim, quando a gente tiver produto baratíssimo e a gente não estiver assaltando metade o bolso do trabalhador na consumação, aí nós vamos conversar. Porque acho que a diferença fundamental, Lindbergh, entre meu debate, mim e você, nessa questão é o seguinte. Eu defendo que todo mundo pague menos porque o Brasil tem a maior carga tributária nos países em desenvolvimento. A maior de todos os nossos pares, entre todos os nossos pares. Inclusive os mais ricos pagam menos? Inclusive. Não vão pagar nada, já não pagam quase nada. Inclusive. Mesmo porque você falou, por exemplo, do Itaú. Aí você falou, mas você vai votar juros sobre o capital próprio do Itaú? Eu vou fazer uma proposta que você vai achar que eu sou de extrema esquerda agora, Lindbergh, para ver se de fato você quer enfrentar banco, de fato você quer enfrentar privilégio. Porque o que eu disse para você, e eu repito, é o seguinte, não adianta aumentar imposto no banco se eles têm oligopólio, se eles têm o controle do mercado, eles vão passar tudo pro lombo do trabalhador, como sempre passaram. Então vamos dissolver o Itaú e separar em 3, 4 bancos diferentes, transformar o Itaú em 3, 4 bancos diferentes para concorrer entre si e proibir que o mesmo grupo econômico controle esses 3, 4 bancos diferentes. Aí sim a gente vai estar falando de mexer com interesse grande. Aí sim a gente vai estar falando em mexer com lucro de banco de verdade. Porque se for manter a regulamentação do Banco Central como sempre se manteve em todos os governos, inclusive nos governos petistas, vai repassar esse custo pro lombo do trabalhador. A mesma coisa em IOF. Vocês falaram sobre o IOF de tributar em cima dos mais ricos. As grandes empresas não se afetam por isso, porque elas têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco na tributação de crédito no IOF é pequena e média empresa. O grande pega no mercado de capital, ele não depende de banco. Então vocês estão vocês falaram, né, nessa história do IOF, de tributar o mais rico, e na prática vocês estavam colocando nos médios e nos pequenos empresários.